chegou no Vasco e resolveu o problema. Tia Leila tá braba, tá fera, tá reclamando, cuspido maribondo. E Vasco não terá o seu comandante para o jogo contra o Bragantino. Vamos falar de tudo isso, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Aproveita e ativa o sininho de notificações, tá legal? Vamos embora pro vídeo aí. Fala Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz, está entrando no nosso programa Almoço do Gigante. Vamos direto para as notícias aí do vídeo, começar com a Tia Leila. Tia Leila tá uma arara, já vou falar já da história do Diniz, que está fora do jogo contra o Bragantino. Vamos falar também do problema que foi resolvido no Vasco a olhos nus, né? Você repara isso assistindo o jogo do Vasco, vamos falar sobre isso, mas antes de falar da Leila, cara, a Leila tá cuspindo marimbondo, né? Uma semana é o Império do Mal cuspindo marimbondo, outra semana é a Leila. A pressão em cima da arbitragem do Campeonato Brasileiro é enorme, é gigantesca. Uma arbitragem covarde, né? Vagabunda, uma CBF, uma confederação que não se impõe, não tem respeito. E aí o que acontece? O Hilton Pereira Sampaio, que foi o árbitro de Flamengo e Palmeiras, cometeu aquela barbaridade de não dar aquele pênalti, e o VAR nem chamou para o cara dar uma olhada, né? Porque hoje em dia, tipo, a gente coloca a culpa no árbitro, claro, tal, mas tem o VAR, e o cara empurrou com as duas mãos e o VAR não chamou, é do jogo. Eu acho que rolou até um papo que foi ombro no ombro, ombro no ombro, o cara com as duas mãos fazendo esse movimento, todo mundo viu, escandaloso, mas Maracanã, era uma semana que o Flamengo vinha gritando muito, e o problema que está acontecendo não é, a Leila não está reclamando só da arbitragem. Se fosse isso, eu nem trazia isso para o canal, porque isso é notícia já corriqueira, todo mundo reclama de arbitragem, todo mundo pressiona a arbitragem, todo mundo vai gritando, né? Ainda mais que os clubes que têm muita força, como o Império do Mal, Palmeiras, etc. Mas o que a Tia Leila tá braba cuspindo marimbondo é que o STJD, cara, os caras vão julgar o Piquerez e o Gomes por declarações. O Piquerez que foi expulso porque chegou para o Hilton Pereira Sampaio em campo e falou: tu é maluco, tu entrou em campo para prejudicar, para roubar o Palmeiras. Ele escreveu, e o Hilton Pereira Sampaio relatou isso da súmula, que ele expulsou o Piquerez porque o Piquerez falou isso, que você tá maluco, você entrou em campo para roubar o Palmeiras. Cara, o jogador tá de cabeça quente, tá vendo absurdos acontecer. Naquele gol do Flamengo do pênalti do Pedro, foi pênalti, claro que foi pênalti. O Fux fez pênalti no Pedro, só que na jogada anterior o Pedro empurrou o Fux no chão e ganha vantagem em cima do Fux. O Pedro só recebe a bola sozinho porque ele empurrou o Fux no chão, foi falta. Sem bola. Não pode empurrar ninguém em campo. Você não pode jogar um cara no chão em campo. Você não pode dar um empom em ninguém. E se você não quiser, na origem da jogada, lá no meio do campo, teve uma falta no Vitor Roque. E aí, é assim que o Flamengo rouba a bola e vai pro ataque. E mesmo assim, o Pedro consegue ganhar vantagem porque ele faz uma falta no Fux. Foi do jogo, ele empurrou. Não, isso não existe. Foi falta. Ele recebe a bola em vantagem. Ele recebe a bola em vantagem, ele está sozinho, o Fux está lá atrás, vem e faz o pênalti. Por quê? Porque foi jogado no chão. E ninguém viu isso, ninguém deu nada. Foi pênalti sim. Então, pênalti para o Palmeiras que o cara não deu, o jogo estava 0-0, podia mudar o jogo, e pênalti para o Flamengo que o cara deu, totalmente errado. E aí o jogador está de cabeça quente, mandou essa e o árbitro expulsou ele, né? E o outro que está sendo julgado no STJD é o Gomes, o que sofreu o pênalti do empurrão, porque também falou mal da arbitragem. Ou seja, os jogadores do Palmeiras podem pegar até 6 jogos de suspensão. Só faltam 10 rodadas. Olha aí como que podem esvaziar o Palmeiras, podem prejudicar o Palmeiras, tirar 2 titulares do Palmeiras com uma suspensão. Então a Leila está usando as suas armas de gritar, de denunciar, para poder, nesse tal do que o julgamento vai ter, se ela ficar calada, vão dar os seus jogos pro cara. Não vão dar porque estão gritando, porque é o Palmeiras. Se é o Vasco, está arriscado de calendário os jogos no Vasco. Na cara dura, não estou nem aí. Porque o Vasco não tem hoje uma força política dentro da CBF. Essa é a grande verdade. Palmeiras e Flamengo tem. Então o Palmeiras está agora queimando suas fichas. A Leila está cuspindo o marimbondo dela, como o Flamengo cuspiu a semana toda para poder ganhar vantagem. Porque a arbitragem ela se intimida, porque é uma confederação corrupta, que é um bando de covarde, com apito na mão. Essa é a grande verdade. Cambada, o Hilton Pereira Sampaio só faltou entrar de fralda no Maracanã, no jogo contra o Palmeiras. E foi prejudicado. E falar na família Sampaio, o Hilton Pereira Sampaio, quem vai apitar o jogo do Vasco com o Bragantino
É o irmão do Benemérito. O Wilton Pereira Sampaio é benemérito do Vasco. Está sempre lá no Vasco com benemérito. Não é benemérito de verdade, né? A gente chama de benemérito, brincadeira, porque ele está sempre apitando o jogo do Vasco fazendo besteira. Os beneméritos do Vasco vêm fazendo besteira. Então ele é o benemérito do Vasco. Mas quem vai apitar o jogo é o irmão dele, o Sávio Pereira Sampaio. É irmão do Wilton Pereira Sampaio. Olha a maluquice do negócio. E esse cara vai apitar Vasco e Bragantino. Então temos que ficar de olho na arbitragem, já foi definida a arbitragem, é o Sávio Pereira Sampaio. Enfim, o Sávio mesmo não tem muitas lambanças assim contra o Vasco, não. Mas o Wilton tem, e o Wilton não gosta do Vasco. O Wilton é claro que ele não gosta do Vasco. Ele tem problemas com o Vasco, ele sempre perseguiu o Vasco. E agora está perseguindo o Palmeiras, porque o Wilton ele é o cara da caseira, ele é o cara da confederação. O Wilton Pereira Sampaio, lembrando, era o juiz daquele Vasco do Vasco Esporte, que o cara deu aquela entrada e quebrou o Jair. Ele é o responsável pela integridade dos atletas em campo, e ele não deu nem falta. Né? Ele achou um lance normal na cara dele, o cara entrou, quebrou a perna do outro, e ele achou normal, tudo bem, estourou o joelho lá do Jair, mas tudo bem, foi do jogo, não foi um acidente, o Jair não estourou sozinho, estourou com uma entrada violentíssima. Essa que é a grande verdade. E o juiz não conseguiu fazer esse tipo de avaliação, porque ele é fraco, ele é ruim, e porque ele é um juiz caseiro. Ele entra em campo borrado, ele entrou para poder se justificar com a galera do esporte. Essa que é a grande verdade. Saindo um pouco da arbitragem, né? Falar aí, o Vasco resolveu um problema sério, e aí, olha, ele resolveu mesmo, tá? O Vasco resolveu um problema sério e resolveu mesmo. Antes da gente entrar nesse detalhezinho, falar só da história do Fernando Diniz. Fernando Diniz não vai estar no banco no jogo contra o Bragantino. Isso porque ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo com o Fluminense. Ele mandou o juiz tomar aquele suco de caju geladinho, né? E aí o juiz foi olhar e deu um amarelo nele. E aí é o terceiro cartão amarelo do Fernando Diniz, ele tá fora do banco, né? Ele não pode ficar no banco. Quem vai ficar, a gente não sabe ainda quem vai ser o substituto do Diniz. Parece que vai ser o Wagner Bertelli, né? Que é o preparador físico, né? O Vasco tem alguns treinadores na sua comissão técnica permanente, inclusive o Luizinho Quintanilha está lá aparecendo até na Vasco TV, o Luizinho e tal. Não sei se o Luizinho vai para a beira do campo. Eu acho que vai o Wagner Bertelli, que é da comissão do Fernando Diniz, e ele é sanguíneo, assim que nem o Diniz também. Ele é malucão também, gosta de xingar, gosta de gritar, se movimenta, espalhafatoso. Eu acho que vai de Wagner Bertelli para manter o mesmo ritmo ali. A galera está acostumada com o Bertelli. Agora sim, falando do Vasco resolver o problema, porque tem a ver com o Wagner Bertelli. Por isso que eu fui fazendo uns encaixes, já ia esquecendo a história do Diniz. E agora, voltando à história do Wagner Bertelli, o Vasco resolveu um problema, e resolveu um problema mesmo, né? Eu acho que todo mundo já percebeu, e eu trouxe isso hoje no vídeo, porque eu acho que tem que ser falado, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar isso, porque, veja bem, eu aqui no canal, cansei de descer a mamona no time do Vasco, que morria com 25, 30 minutos do primeiro tempo. O time do Vasco, na mão do Carille, morria com 30 minutos do primeiro tempo, e na mão do Diniz, no início, morria também. Claro que eu sabia que era um trabalho, que tinha que aguardar, mas estava morrendo, e a gente estava falando aqui. Não pode, chegava no segundo tempo, o Vasco estava morto. Também você tinha um banco de morto, gente morta no banco, né? Hoje o Vasco tem um banco com gente com disposição. O Andrés Gomes, agora ele virou titular, mas era um cara que entrava com disposição, né? Você tem jogadores com disposição. O Matheus França está recuperado fisicamente, entrando com disposição. Então o Vasco hoje tem um banco mais qualificado. Você botava Alex Teixeira, que era morto, o Garré, tadinho, morto, e só nego doente, mortinho, que não dava para Souza. Aí realmente é duro, né? Mas o Vasco titular, o Horizonte titular, morria muito cedo. O próprio Coutinho não aguentava jogar 10 até 10 do segundo tempo. 15 do segundo tempo já estava se pedindo para tirar o Coutinho. E o Diniz não mudava, não mexia, porque não tinha ninguém no banco, o time ia cansando. Hoje não. Hoje você vê que o Vasco joga de forma intensa 90 minutos. O Vasco consegue jogar os dois tempos de forma intensa. O Coutinho está jogando 80 minutos, 85 minutos, cara. Olha, e isso é mérito do Wagner Bertelli, que é o preparador físico, que a gente tem que aqui parabenizar. E é um problema resolvido, que ninguém resolvia. Não é um problema só do Diniz, não, tá? No Rafael Paiva, ano passado, você tinha esse problema. Com o Felipe, o Vasco teve esse problema. O Vasco vinha morrendo no segundo tempo. O Wagner Bertelli chegou e resolveu esse problema. E aí o Vasco hoje disputa, compete, vai até o final. Os jogadores saem inteiros, todo mundo inteiro. O time está mais rejuvenescido, é verdade, né? Mas eu vejo pelo Coutinho.
O próprio Nuno Moreira ainda está demorando. Você vê que ele corre muito, ele volta muito. Eu acho que ele não está acostumado, mas ele está conseguindo jogar até os 35 do segundo tempo, vai até os 40, às vezes na raça, na marra. Ele consegue jogar, cara. Ele não conseguia, ele abriu o bico com 15, 25 do segundo tempo. Hoje o cara está mais preparado fisicamente. Você vê que o Vasco fisicamente hoje ele disputa. Isso é um problema que o Vasco resolveu. E a gente tem que dar um parabéns para os caras, pô. Os caras acertaram. É o Wagner Bertelli, que é o preparador físico hoje do Vasco, e acertou. Legal, parabéns, que bom, que continue assim, que o Vasco continue cada vez com mais intensidade. Eu ainda acho o Vasco sem força para marcar pressão na saída de bola do adversário, mas eu acho que isso é característica dos jogadores que estão lá. Eu acho que o Diniz, com mais tempo, ele vai conseguir trabalhar isso e o Vasco vai apertar. Você vê que o Vasco sempre tem dificuldade para sair e o adversário do Vasco sempre sai com mais facilidade do que o Vasco consegue sair. Isso porque o Vasco não pressiona da forma que é pressionado. E aí eu acho que é um pouco de característica de jogadores, um pouco do gás também, né, da questão física agora, que o time está conseguindo performar os dois tempos. Ainda bem que é na reta final a gente está conseguindo performar os dois tempos. Coisas que aconteceram da janela do meio do ano para cá, que a gente tem que ficar alerta, né, que entender que isso é um alerta positivo. Que as mudanças, as contratações do Edmar Lopes mudou o time fisicamente também, né? Hoje você tem jogadores fisicamente mais fortes, Robert Renan, muito mais forte que o Lucas Freitas, Cuesta é melhor condicionado do que o João Vitor. Então você tem jogadores de melhor qualidade técnica, mas também de melhor qualidade física. Você tem o Andrés Gomes, que o cara é o capeta, o cara corre, o cara briga, o cara não desiste. O próprio Matheus França, que eu acho ele assim, aquele estilo meio chupa-sangue, mas ele é um cara com muita habilidade, mas ele corre, ele marca, ele entra. Mas ele só tá jogando pouco tempo. Tá, ele não tá preparado para jogar o tempo todo. O próprio Thiago Mendes não entra porque não tem condição física para entrar. Tá se recuperando agora. Eu falei isso quando o Vasco contratou o Thiago Mendes. Eu acho o Thiago Mendes um bom jogador, acho ele um grande jogador, acho que é um cara que vai ajudar ano que vem. Não sei se um clube quebrado como o Vasco teria que contratar o Thiago Mendes pagando o salário que ele paga para o cara ficar 6 meses se recondicionando no Vasco. O Vasco não é clínica de reabilitação, mas contratou o Thiago Mendes para poder renovar com o Léo Jardim. Isso está claro, está claro. Edmundo falou isso, nem foi processado, só o Bigode que foi processado. O Edmundo falou isso, claramente. E é uma denúncia grave, isso é um absurdo. O Vasco ficar na refém de empresário. Mas isso é papo para outro vídeo, para outra história. Hoje eu queria parabenizar o Wagner Bertelli pelo excelente trabalho que ele está fazendo na preparação física do Vasco. O Vasco realmente consegue disputar, consegue ser intenso os 90 minutos. Tá falado? Galera, essas foram as notícias agora do Vasco, né? Vamos ver se a gente traz mais notícias no final da tarde, no início da noite, no Resumo Gigante, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like. Você já deixou o like? Pô, muito obrigado pelo like. Muito obrigado se você já se inscreveu. Se ainda não se inscreveu, se não deixou o like, cara, então deixa o like aí e se inscreve, porque ajuda demais o nosso trabalho. Estou deixando aqui uma playlist sobre a recuperação judicial do Vasco. Vai aparecer por aqui assim, você clica no final do vídeo, né, entra na nossa capa final, aí você tem ali o videozinho da recuperação judicial, clica ali, é uma playlist com vários vídeos sobre esse assunto, você clica, vai maratonando, que você vai entender direitinho o que está acontecendo aí, para você já pegar os próximos capítulos, já tem próximo capítulo aí, já acontecendo da recuperação judicial. Valeu? Grande abraço, fique com Deus, tudo de bom, até o vídeo mais tarde, fui, tchau!